Vamos ouvir agora o nosso pregador Mateus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Essa noite eu quero externar minha alegria de estar aqui, nesse momento. Agradeço ao irmão Jefferson pela oportunidade que a mim é me dada para deixar uma palavra nesse dia de hoje. Desde já eu agradeço pelos companheiros que já têm pregado aqui, pois Deus tem sido fiel e já tem falado ao meu coração. Eu quero deixar uma palavra no livro de Atos dos Apóstolos, sem muitas delongas, eu já vou lendo. Atos capítulo 3, verso 1. E confesso aos irmãos que eu não vou me prender muito ao verso, pois meu intuito é falar de um personagem bíblico que se encontra nesse capítulo 3, que diz assim: Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. Amém? Um texto conhecido de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que nos traz a memória de que Pedro e João estão indo ao templo à hora da oração, a nona, onde tem um coxo à porta formosa, onde Pedro estende a mão, fala em nome de Jesus, e o coxo começa a andar, pois ali se encontra dois homens cheios do Espírito, e sendo eles cheios do Espírito, levaram Jesus para aquele rapaz que estava à porta formosa. E aí houve o milagre em nome de Jesus. Todavia eu quero falar sobre um personagem que se encontra nesse texto, como já tenho dito, que é o personagem que tem por seu nome Pedro. Pedro, ele era conhecido por 4 diferentes nomes na Bíblia. Na palavra hebraica, ele se chamava Simeão, pois também invertido para o grego, ele se chamava Simão. No vocabulário aramaico, ele se chamava Cefas, e convertido para a língua grega, ele se chamava Pedro, que tinha pelo seu significado rocha. Veja que Pedro ele foi instruído pelo seu mestre, ou melhor, o seu senhor. O seu senhor, basicamente, sabemos que foi o próprio Jesus. Podemos lembrar que Jesus ele insiste em ensinar a Pedro algumas coisas, a modelar a Pedro, pois Jesus queria que Pedro se tornasse um homem o qual desejava que se tornasse. Veja que Jesus foi o primordial ensinador de Pedro, fazendo com que Pedro prossiga no seu ensino. Veja que Jesus, ele também, por ser o primordial em ensinar a Pedro e continuar a ensiná-lo, por mais que Pedro fosse uma pessoa difícil de lidar, Jesus não deixou Pedro de lado. Jesus deu prosseguimento em fazer aquilo que desejava, que era ensinar a Pedro. Veja que Jesus ele tinha todas as justificativas para desistir, pois Jesus foi perseguido, Jesus foi humilhado, Jesus foi apredejado e até mesmo crucificado. Ou seja, Jesus ele tinha tudo para desistir, porém continuou. Veja que no capítulo 16 do livro de Mateus, Pedro anuncia para Jesus dizendo que ele não precisaria ir a Jerusalém, porque em Jerusalém ele seria morto. E Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. E assim, Jesus demonstra que ele não quer desistir do seu foco, por mais que fosse difícil.
veja que a missão de Jesus era chegar em Jerusalém, pois em Jerusalém se cumpriria a promessa. Qual era a promessa? Morrer, ressuscitar e aí voltar aos céus, pois a promessa era essa. Os homens quiseram interromper Jesus. É bem verdade que quiseram interromper o seu ministério, fazer com que Jesus desistisse. Veja que bateram em Jesus para que também ele desistisse. Veja que crucificaram Jesus, colocaram coroa de espinho em Jesus, para que Jesus desistisse. Porém, a Bíblia é clara, Jesus não desiste. Ou seja, Jesus é o exemplo para Pedro de não desistir. Jesus ensina isso a Pedro. Ele sendo o exemplo de continuidade. Veja que sempre há uma recompensa para quem não desiste. Veja que Jesus também é o maior exemplo que há uma recompensa para quem não desiste e sim prossegue. Veja que Jesus ele foi crucificado em Jerusalém, apedrejado em Jerusalém, humilhado em Jerusalém, escarnecido em Jerusalém, mas também em Jerusalém Jesus é ressuscitado, Jesus é erguido, ou melhor, levado aos céus, assunto ao céu, depois de ter morrido em Jerusalém, ressuscitado em Jerusalém. Ou seja, a recompensa de Cristo não ter desistido fez com que ele tivesse o resgate da humanidade, a ressurreição que aconteceu e também o enchimento do Espírito que também foi em Jerusalém. Eu até abro um parênteses aqui para dizer, aonde você mais sofreu é onde Deus vai mais lhe recompensar. É o que acontece. Jesus sofre em Jerusalém, mas em Jerusalém Jesus também é honrado. Ele morre em Jerusalém, mas em Jerusalém Jesus é ressuscitado. E é isso, irmão. Acontece que há duas coisas que eu gostaria de destacar acerca de Pedro e que podemos aprender da melhor forma. Por mais que Pedro, em seu desenvolvimento para prosseguir na caminhada fosse lento, ele não deixou, ele não desistiu. Uma das primeiras coisas que eu gostaria de falar se encontra no capítulo 4 do livro de Mateus. Vai dizer que Jesus chama Pedro dizendo: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus destaca, querendo ensinar a Pedro duas coisas. No verso 19 do capítulo 4, veja que ele diz: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. A palavra vinde a mim está atrelado a dizer vinde após mim. O que Jesus quer dizer aqui é vinde após mim. Na realidade, eu errei. É vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. A palavra vinde após mim quer dizer você vai atrás e eu vou na frente. Ou seja, você me segue. Se Cristo tivesse um alvo a andar, Pedro teria que o seguir. Ou seja, vinde após mim. Para que você seja um pescador de peixes, você precisa vir após mim. Ou seja, você vai ter que continuar para que vire um pescador de homens, não de peixes. Veja que Jesus está enfatizando para Pedro, insinuando para ele que seguir também não é fácil. Seguir Jesus não é fácil, foi falado aqui já. Veja que no capítulo 8 do livro de Mateus, a Bíblia vai dizer que chega alguns dos homens para Jesus e diz: Jesus, eu quero te seguir. Jesus olha para eles e diz: olha, as aves dos céus têm ninho e as raposas têm os seus covios, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ou seja, Jesus ele não garante conforto seguindo a ele. Jesus enfatiza isso no capítulo 8.
E falo mais. No mesmo capítulo 8, verso 23 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus, ele entra no barco e diz o texto que os discípulos o seguiram. Veja que Jesus, ele não obriga os discípulos a entrar. Não, está no texto. Jesus entra e os discípulos o seguem. Veja que quando os discípulos o seguem, no mesmo barco, no mesmo local, seguindo eles Jesus, a Bíblia diz que houve uma tempestade. Por quê? Porque seguir Jesus não é fácil. Para onde Jesus vai, não é fácil. Veja que Jesus, ele foi para a cruz. E os discípulos, vou não, fugiu. Jesus foi para o Getsemane. Os discípulos até ficaram por alguns momentos, mas fugiram. Ou seja, seguir Jesus não é fácil. E a Bíblia é clara nisso. E eu preciso entender que também, por mais que seja difícil seguir Jesus, ele está na frente. Ele diz, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, eu estou atrás. Ele está na frente. Por mais que seja difícil, ele está na frente. Ou seja, do que vem de lá para cá, não me atinge. Por quê? Ele está na frente. Logo eu entendo que há uma garantia de que quando eu sigo Jesus, ele está na frente. É difícil, mas está na frente. O que vem de lá para cá não me atinge. É como o salmista diz, ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Ou seja, o que vem de lá para cá, eu não deixo te atingir, porque eu estou na frente. Aleluia! Acontece que Jesus quer que Pedro continue nisso. O quê? O seguindo. Veja que no mesmo capítulo 4 do livro de Mateus, na mesma tecla, diz assim, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Olha só, veja que Jesus quer ensinar a Pedro, eu quero te fazer pescadores de homens, Pedro. Pedro, ok. Por que Jesus quer ensinar Pedro a ser pescador de homens? Essa é a pergunta. Porque peixe eu consumo, homens não. Jesus quer ensinar a Pedro que servir a homens, cuidar de homens, é diferente de cuidar de um animal. Veja que o peixe eu pego, uso para consumir, uso para vender, uso para lucrar. Homem não. Jesus diz, eu vou fazer diferente. Não vai ser para consumir o homem. Não vai ser para usufruir do homem. Não. Não vai ser para vender o homem. Até porque Jesus quer ensinar tanto isso que Judas não entende. Ele vende Jesus. Ele é como um peixe para mim. Eu pego e vendo. Jesus quer ensinar a Pedro. Pedro, ele nega, mas não vende Jesus. Porque Jesus quer ensinar para Pedro que homem não é para consumo, não é para vender, não é para usufruir. Jesus ensina a Pedro, Pedro, eu quero te fazer pescadores de homens. Homens tu cuida. E eu provo na Bíblia. Jesus quando, ou melhor, Deus, acontece que no capítulo 18 de Jeremias, a Bíblia diz, Jeremias, desce à casa do oleiro. Jeremias desce. Quando Jeremias chega lá na casa do oleiro, diz a Bíblia que Jeremias começa a ver o oleiro moldando o vaso. O oleiro moldando o vaso se quebra. Aonde? Na mão do oleiro. O que aquele vaso representava? Israel. O oleiro não joga o vaso que quebrou. Ele cuida tanto da matéria como se estivesse cuidando de Israel. Era demonstrando, eu valorizo tanto pessoas que eu não jogo você fora. Eu valorizo tanto gente que eu não jogo você fora. É Jesus ensinando também isso a Pedro. Pedro, eu quero te ensinar isso. Que você valorize pessoas. Provo mais.
capítulo 37 do livro de Ezequiel. A Bíblia diz que Deus aparece para Ezequiel e diz: anda ao redor dos ossos, não é por cima. Os ossos representavam Israel. Os ossos representando Israel, os ossos sequíssimos. A Bíblia diz que Deus manda passar ao redor dos ossos. Não é por cima. Não é por cima porque Deus não usa ninguém para pisar em outro. Ou seja, Deus valoriza pessoas. No mesmo, Jesus ensinando a Pedro a valorizar pessoas. Pedro não aprende, irmão. E eu provo na Bíblia. Pedro não aprende a valorizar pessoas. Jesus ensina a Pedro também a valorizar pessoas quando chega em Gadara. Jesus chega em Gadara, há umas manadas de porco. Jesus é animal, mas ali é um homem. Sai do homem e entra no animal. Ou seja, está invertido hoje. Hoje a gente valoriza mais animais do que uma pessoa. Mas Jesus quer ensinar a Pedro a valorizar pessoas. Quando chega no Getsemane, me chama a atenção, porque a Bíblia diz que Pedro pega a espada e mete na orelha do cara. Ou seja, um fruto de que Pedro não está valorizando uma pessoa. Ou seja, Jesus quer tanto ensinar isso a Pedro que Pedro não aprende basicamente. Ele pega a espada, tira a espada e tenta matar o cabra, não valorizando aquela pessoa, por mais que estivesse prendendo Jesus. Mas eu acho interessante, porque no mesmo Getsemane, no mesmo local, Jesus valoriza pessoas e ensina a Pedro mais uma vez. Ele pega a orelha e põe no lugar de volta. Jesus ensina mais uma vez a Pedro. E eu provo mais que Jesus quer ensinar isso a Pedro. Acontece que no livro de João, capítulo 20, se eu não me engano, ou é capítulo 19, a Bíblia diz que Jesus, depois de ter ressuscitado, diz para as mulheres, avisa a Pedro, que eu vou ao encontro dele. Ele me negou, mas eu vou atrás dele. Ele me traiu, mas eu vou atrás dele. Acontece que Pedro volta para a pesca, irmão. Pedro volta a pescar. Ou seja, eu quero usar para consumir. Eu quero pegar aquilo para consumo. Então Pedro, ele quer usufruir de algo. Mas Jesus insiste em Pedro. Jesus começa a continuar a insistir em Pedro, insistindo tanto em Pedro que chega para ele e diz: Pedro, tu me amas? Pedro diz: te amo. Jesus diz: apacenta minhas ovelhas. Ou seja, cuida das pessoas. É Jesus ensinando a Pedro que ele precisa cuidar das pessoas. Veja que Jesus repete isso mais 3 vezes. E diz a Bíblia, está no texto, se eu não me engano, capítulo 20, capítulo 20 ou é capítulo 19 do livro de João. A Bíblia diz que Jesus, ele está diante uma fogueira, ele pega o peixe e põe na brasa. Pedro trai. Pedro nega. Mas Jesus prefere botar um peixe em brasa do que Pedro no inferno. É isso, Jesus valoriza tanto Pedro que prefere colocar um peixe em brasa, alimentá-lo novamente, instruí-lo novamente, do que pôr Pedro no inferno. É o que Jesus faz com a gente. Jesus nos ama tanto que prefere a gente no céu do que no inferno. É Jesus ensinando a Pedro que ele deve valorizar pessoas. O que tem isso a ver com o capítulo 3 que você leu em Atos dos Apóstolos, Mateus? Explico. Veja que quando chega no capítulo 3, agora, Pedro, cheio do Espírito, chega para um homem que está à Porta Formosa, a mesma mão que ele usou para ferir o Malco lá no Getsemane, ele pega a mão e estende para um homem, valorizando aquele homem que está à Porta Formosa. Eu preciso entender isso e prosseguir, porque por mais que eu não aprenda no começo, há um momento que Jesus me ensina melhor, me instrui melhor, insiste em mim melhor, ao ponto de eu ficar apto para concluir aquilo que ele quer. É isso que acontece com Pedro no capítulo 3. Estende as mãos e aquele homem é levantado em nome de Jesus. Mas uma coisa que eu queria expor, e já encerro,
pois o tempo passa muito rápido. Diz assim: Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração. Veja que Pedro e João estão indo ao templo à hora da oração. Pedro, ele aprende com Jesus a orar. Veja que no capítulo 6 de Mateus, Jesus ensina os discípulos a orar. Jesus sempre chama Pedro para orar. Veja que no capítulo 17 do livro de Mateus, Jesus chega para Pedro e João. João está incluído, e se eu não me engano também André. No Monte da Transfiguração, eles sobem para orar. E Pedro vê dois homens de oração, Elias e Moisés. Veja que Jesus quer ensinar a Pedro a orar. Veja que lá no capítulo 26, ou é 25, diz a Bíblia que Jesus chama Pedro para orar no Getsemane. E Pedro não ora, Pedro dorme. E Jesus diz: não pode tirar uma hora para orar? Porque Jesus queria ensinar Pedro a orar. E no capítulo 3, Pedro aprende a orar. Porque desde o capítulo 1, Pedro vem orando. No capítulo 1, Pedro ora juntamente com a igreja. No capítulo 2, Pedro recebe o revestimento, ou seja, porque estava orando unido com a igreja. No capítulo 3, Pedro está orando, ou melhor, querendo ir ao templo para orar. No capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, Pedro, depois de ser interrogado por todos que estavam ali por causa do acontecimento à Porta Formosa, Pedro vai para a casa de alguém, conta o testemunho, começa a orar e são cheios do Espírito novamente. Isso no capítulo 4. Veja que no capítulo 5, Pedro, cheio do Espírito, desmascara Ananias e Safira, porque só quem vive uma vida de oração consegue discernir o que está acontecendo no meio da igreja. No capítulo 6, Pedro, cheio do Espírito, diz para alguns homens, dizendo que não é não é necessário ele servir as viúvas no momento, porque ele precisava dar continuidade ao ministério da palavra e da oração. Por quê? Porque palavra sem orar é invenção. Acontece que o ministério só nasce no meio da oração. Eu não posso pregar sem orar. Eu não posso pregar sem orar antes, porque a chamada começa na oração. Veja que no capítulo 7, Estevão morre orando. Sim, Estevão morre orando como o próprio Jesus. Jesus, ele dá um brado na cruz. Aquele brado é um clamor, ou seja, uma oração. O brado de Jesus é: Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O que é que Deus faz? Recebe o espírito. O que é que Estevão faz? Senhor, recebe o meu espírito. Jesus recebe o espírito também de Estevão, porque Estevão vivia em oração. Veja que Pedro estava sempre orando depois que aprendeu com Jesus. No capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, Pedro estava orando antes de ir para a casa de Cornélio. Veja que antes de ir, Deus fala com ele em uma visão, ele vê aquela visão e Deus diz: olha, vai chegar homens aí, porque só Deus fala com pessoa que ora. Quem não ora, Deus não fala não. Acontece que Pedro orava. Pedro aprendeu a orar. Tem gente que não ora mais. Acontece que quer milagre, quer alguma coisa de Deus, mas não ora, mas também não recebe. Acontece que a gente precisa aprender isso com Jesus, irmão. Jesus, ele é melhor do que nós, santo, irrepreensível, um homem íntegro, um homem perfeito que se encarnou. Ou seja, o próprio Deus encarnado na terra orava, falava com o Pai. Ou seja, Jesus orava. O que acontece hoje é pessoas que dizem: eu não oro porque eu não quero. Eu confesso e digo aos irmãos que essas pessoas que não oram são melhor do que Jesus, porque Jesus, que era perfeito, orava, porque eu, sendo imperfeito, não oro. Acontece que Jesus quer ensinar isso a Pedro. Acontece que Pedro na visão, lá no Monte da Transfiguração, ele vê dois homens de oração, Elias e Moisés. Aí a gente diz: Moisés com o seu cajado abriu o mar. Mas antes de Moisés abrir o mar, ele orou. Está no texto lá. No capítulo 5 de Tiago, a Bíblia diz que antes que Elias dissesse com a sua palavra que não ia chover, não ia cair orvalho do céu, ele orou. Está lá, Tiago 5.
Ou seja, não há palavra poderosa que saia da minha boca sem primeiro ter um contato com Deus. Acontece que a gente quer dizer, a gente precisa determinar tudo aquilo que a gente deseja, mas se eu não tiver em um caminho de oração, assim como Jesus quis ensinar a Pedro, não tem como não, irmão. Eu preciso dar continuidade a isso. Eu preciso manter esses dois princípios. Os dois princípios que eu digo o primeiro, valorizar pessoas. O segundo, sempre estar orando. É dois princípios que Jesus ensina a Pedro e expõe diante de Pedro que ele deve viver. Ou seja, Pedro é assim. Valoriza pessoas e horas. Eu preciso aprender isso. Nós precisamos aprender isso. Manter-se na oração e valorizar pessoas para a glória de Jesus. A gente só viverá algumas coisas nas nossas vidas quando a gente passar a viver dessa maneira. Amar as pessoas, valorizar pessoas e continuar perseverando, falando com Deus. Jesus ensina isso, Paulo ensina isso, dizendo, orai sem cessar. Ou seja, orai continuadamente, que é o tema desse evento. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?